Seja muito bem-vindo a mais um Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. E esse que está aqui do meu lado é o psicólogo Marcelo Monteiro. Oi. Ele vai se apresentar e primeiramente eu peço desculpas pelo sumiço, é que realmente aconteceu muita coisa na minha vida, algumas muito boas, algumas desafiadoras, e eu me ausentei nesse período por causa disso. Mas isso não é desculpa, então eu estou voltando com tudo agora para o canal. E nada mais justo do que esse primeiro vídeo de retorno falar um pouquinho sobre saúde mental. Então é por isso que eu convidei o meu grande amigo Marcelo. Conheço ele também há muitos anos, uns 19, mais ou menos, por aí, em torno disso. Que é psicólogo formado pelo UFTM e é uma pessoa que se dedica muito aos estudos de saúde mental também. E agora eu vou deixar ele se apresentar. Oi, tudo bom? Bem, gente, como o Nilo falou, meu nome é Marcelo, né? Sou psicólogo formado pela Federal Triângulo Mineiro. Atuo com ênfase em saúde mental, principalmente na área de trabalho e em universitários, e também na área de sexualidade como um todo, né? São os meus principais campos de trabalho. Só explicando um pouquinho do que nós estamos trazendo para cá, até para o vídeo não se estender muito, porque são diversos assuntos que a gente pode trazer à tona sobre saúde mental, atrelado à atividade profissional como um todo e principalmente para os internacionalistas, que é o grande viés do canal. Nós vamos dividir essa temática em vários vídeos, então eu vou estar postando esses vídeos não de uma em uma semana, como eu costumava fazer, mas de um em um dia, ou dia sim, dia não, para que a gente consiga criar uma série sobre saúde mental. E se vocês gostarem da ideia, nós podemos fazer isso com outros temas também. Nada melhor que começar com uma pergunta, Marcelo. Na nossa vida, principalmente no meu caso, em todas as transições que aconteceram no âmbito profissional, seja da graduação para o mercado de trabalho, ou então intensificação do trabalho, sempre foi acarretado de muito estresse. E isso é normal? Como que a gente lida com isso? Sim. Isso é muito normal e é uma coisa muito importante de se ressaltar. Que toda mudança brusca de ciclos, né? Então você está saindo do ensino médio indo para a faculdade, você está saindo da faculdade para o mercado profissional, você está no início de carreira profissional, você está trocando de empresa, tudo isso vai gerar uma ansiedade, um estresse. Isso só no âmbito laboral eu estou falando, mas vamos supor, você vai casar, gera uma ansiedade, um nível de estresse. Acontece que tem, vamos dizer assim, cada indivíduo ele vai ter o seu teto, o seu limite. E quando esse nível de ansiedade, de estresse, ele começa a ficar muito alto e já esgotar esse sujeito, é onde começam a surgir, né, algumas doenças psicopatológicas, alguns transtornos humorais, como por exemplo o próprio transtorno de estresse, o transtorno obsessivo compulsivo em alguns casos, o transtorno de pânico, que são transtornos de fundo ansiógenos, né? Depressão. E muito comumente no meio profissional, as pessoas andam desenvolvendo o famoso burnout, que é esgotamento, né? Seria o esgotamento gerado pela atividade profissional, o estresse profissional. Então, devido à rotina, devido à insatisfação com a carreira, devido ao excesso de autocobranças, devido a várias inseguranças, isso daí começa a surgir, que nada mais é do que um estresse muito agudo, muito, pode-se dizer, não é crônico ao pé da letra, não é algo para sempre, mas crônico no sentido de ele ser muito intenso e ele está diretamente ligado com as atividades que esse sujeito exerce profissionalmente. Sim, e dá uma sensação de que a gente começa a se perguntar por que eu preciso passar por isso. E aquela coisa de estar tão cansado que dá vontade de desistir de tudo. Sim. Ou então assim, putz, mas eu só trabalho, eu não estou colhendo os frutos disso. E isso gera uma sensação de angústia muito forte. Muito grande. E é uma coisa que eu lido bastante e realmente eu gostaria de aprender para mim e também para passar para os internacionalistas, que eu sei que todos nós, inclusive você aí na sua graduação, e muitas vezes a gente acha que não está fazendo o suficiente. E é onde a gente se entope de café, se entope de outras coisas. Muitas vezes algumas pessoas apelam para a Ritalina também, que aí já deixa de ser
uma coisa só psicológica e passa a ser uma coisa física também, né? Bioquímica também, Porque dependência. isso vicia, né? Sim. E mais do que ninguém, hoje eu posso falar que eu não consigo passar um dia sem uma cápsula de cafeína. Me dá uma extrema dor de cabeça e eu tô admitindo um vício aqui pra vocês. Tratamento psicológico. 0800. Me liga. Bem, é o seguinte, eu acho que o principal problema, na minha visão, tanto pelo que eu venho vendo na literatura, tanto pelo que eu já venho presenciando em clínica e também através das pesquisas na área, é uma grande questão cultural, do imediatismo, de tudo ser muito rápido, de tudo ter que ser muito rápido. Hoje em dia se criou essa ilusão de que a gente vai chegar rapidamente aos nossos objetivos. Então, os sujeitos, eu acho que acabam, seria bem fascinando, sonhando, criando uma expectativa de que eles vão se formar e a coisa vai ocorrer numa trajetória linear e logo ele vai chegar ao sucesso. E não é assim. Esse não é o problema. Baseado também, essa crença se criou, né, principalmente embasada no mito da meritocracia. Quando eu digo mito da meritocracia, é no sentido de as pessoas, elas acreditam que quantidade de esforço vai se proporcionalmente transformar. Resultado. Isso, exatamente. Então, quanto mais você se esforçar, mais resultado você vai obter. Isso é uma verdade? Sim, em alguns pontos, em alguns momentos. Entretanto, o grande problema é que as pessoas hoje em dia elas estão com uma ânsia muito grande. E a gente não pode se esquecer que nós estamos no Brasil, que é um dos países mais ansiosos do mundo. Sim. Então a nossa cultura, ela corrobora muito para isso. E as pessoas acham que elas têm que produzir muito, que elas têm que se matar de tanto trabalhar, usar 1001 substâncias lícitas ou ilícitas para poder dar gás e dar conta do recado. E não necessariamente isso vai gerar esse bem-estar e esses frutos que a pessoa quer. Essa história do hoje eu estou sofrendo para amanhã eu colher os frutos positivos, não necessariamente vai ser assim, porque às vezes amanhã você vai colher doença, transtornos psicológicos e psiquiátricos graves, coisas dessa natureza. E acaba que, dando um exemplo de uma pessoa que vira à noite aí estudando para algum momento importante da vida, pode acabar, por causa do cansaço, não conseguindo desempenhar muito bem naquela coisa que ela tanto se planejou. Exatamente. O ideal, gente, é que todo mundo tenha, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 8 horas de sono por noite. Mas vamos dizer assim, o mínimo, umas 5, 6. Se você dormir menos disso, primeiro que o seu sono não vai te revigorar de jeito nenhum. Consequentemente, a primeira coisa que você vai afetar, além do seu humor, vai ser a memória. Então essa coisa do eu vou estudar a madrugada inteira porque amanhã eu tenho uma prova e vou dormir 2 horinhas e vou chegar lá. Não, seu pensamento vai ficar lentificado, você vai ficar extremamente perdido no espaço, irritado. Ou seja, a chance de você se embananar numa prova, tô dando esse exemplo, se embananar numa prova e errar coisas óbvias por desatenção boba, básica, são maiores. Então sim, o organismo ele precisa descansar. Nós não somos de ferro. O próprio Freud falava que nós somos feitos de carne e temos que viver como se fôssemos de ferro. Sim, é uma verdade. Isso já há 100 anos atrás ele falava isso. Hoje em dia, muito mais. Só que a gente tem que lembrar que a nossa carne ela precisa de descanso também. O nosso cérebro ele precisa processar as informações e isso ocorre durante a noite. Sem contar também que hoje a gente tem muito acesso à informação. E a gente está sendo bombardeado o tempo todo com informações e nível consciente ou não, a gente está lendo coisas, está ouvindo coisas e o nosso cérebro processa tudo isso. Então a propensão a ficar mais estressado é muito grande. Então assim, isso é uma coisa que funciona muito bem comigo. Eu trouxe um psicólogo para confirmar ou refutar minha teoria, mas de que estuda, trabalha, mas também faz as coisas que você gosta de fazer. Não fica deixando para depois, dizer, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer tal coisa. Então quando eu passar no que eu preciso passar, eu vou fazer tal coisa. Não esquece que você está vivendo e pode acabar de um dia para o outro também. Exatamente. E isso é muito importante, porque a gente acaba sempre postergando, prorrogando a nossa felicidade, achando que ela vai vir com algo que nós podemos fazer, sabendo que, na verdade, o único momento que existe é o que está na nossa frente agora, né? Tem um mito grego de Tântalo. Se eu não me engano é Tântalo, gente. Tântalo ou Tântaro, eu acho que é Tântalo, se não me falha a memória. Que eu vou resumir, não vou contar ele inteiro, mas em suma, era um homem que ele queria muita coisa, ele era muito ambicioso, muito ganancioso, ele conseguiu muitas coisas, ele teve muitos prestígios perante os deuses,
ele quebrou a confiança dos deuses e ele foi punido com uma maldição divina, que tudo aquilo que ele desejasse, na hora que ele fosse tocar, desmanchava. Do mesmo jeito que o rei Midas transformava em ouro, o dele virava pó. E essa é a verdade, a gente está vivendo um grande momento nesse sentido. As pessoas querem muito, vão postergando muito os seus desejos, então o dia que eu precisar, o dia que eu conseguir, o dia que tal coisa acontecer, né? Mas de repente esse dia não vai chegar e você vai passar sua vida inteira postergando, e pode ser que amanhã seja melhor, mas também seja pior. O Marcelo postou uma coisa no Instagram dele, que é... Como que é o seu Instagram? pc.marcelomonteiro. Tá escrito aqui, ó. Que é uma correção para uma crença que foi postada também lá no Facebook, no Instagram, que é que durma enquanto... Não, é como que é? Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem e depois tenham o que eles querem. Viva o que eles sonham. Então, aí a correção... a frase original seria assim: estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam, depois viva o que eles sempre sonharam, né? E a correção é: estude enquanto puder, trabalhe enquanto necessário, viva porque a vida não é uma guerra, e depois viva o que você planejou. Ou seja, a gente não precisa ficar nessa questão de sempre estar se cobrando excessivamente, de sempre estar nessa paranoia de que a vida é uma guerra e de que a gente tem que estar sempre alerta e de que a gente tem que estar sempre pronto a bater, a agredir, a fugir, a lutar. Não, a vida é agora, gente. Então você pode querer que no seu futuro você goze de certas coisas que no hoje você não tem. No entanto, isso não é significado de que vai acontecer, sabe? Não é querendo desmotivar, mas é para alertar que se você não fizer as coisas agora, dentro das suas possibilidades, e não viveu agora, fica, o dia que eu tiver tal emprego, o dia que eu conseguir viajar para tal lugar, o dia que o meu corpo for assim, assim, assado, o dia que eu falar 10 idiomas... Pode ser que esse dia chegue, mas até lá você vai ficar o quê? Num hiato? Sua vida vai parar? Você vai morrer? Então se prepare dentro do seu limite, vai fazendo o que você tem que fazer para chegar nesse momento, mas não deixe de aproveitar a sua vida, os seus amigos, porque tudo isso é muito passageiro, né? Sim. Hobbies, lazer também fazem parte da vida e são muito importantes, mais do que até mesmo trabalhar, produzir. E já que o Marcelo comentou também da parte do sono, tem outro pilar muito importante para a saúde. Isso assim, não somente a saúde mental, mas principalmente a física também, que é a nutrição. Você comer, ter hábitos saudáveis, eles influenciam diretamente na qualidade do seu sono, nos seus hormônios que regulam a qualidade dos seus pensamentos e emoções também. Sim. Então, se você estimula positivamente a sua dopamina, serotonina, ocitocina, você acaba reduzindo efeitos do cortisol, que é o hormônio do estresse. Você acaba tendo uma vida um pouco mais funcional e isso afeta positivamente em todas as áreas. Você estuda melhor, você dorme melhor, você pratica um exercício e você vive mais também. Sim, é isso mesmo, gente. A alimentação, ela está diretamente também ligada à liberação de certos neurotransmissores, como por exemplo a serotonina. É óbvio que dependendo do seu quadro, você vai precisar de uma ajuda de um remédio. Você está depressivo grave, você não adianta comer sei lá o que, tipo chocolate que vai liberar serotonina. Sim. Não, endorfina, não. Você vai ter que entrar com uma medicação. Mas a alimentação, ela interfere diretamente no seu humor. Lembrando que a medicação é receitada por um médico. Psiquiatra de preferência, porque o povo vai em 1001 médicos e sai tomando remédio. Diante de uma prescrição. Sim. Devido a um quadro que você tem. Sim. Então, gente, quando você tiver questões psiquiátricas, eu sei que é um grande tabu, as pessoas ainda acham que psiquiatra é pra louco, que é irreal, mas ainda existe. Mas doenças mentais, questões mentais, transtornos mentais e morais é com psiquiatra, médico psiquiatra. Gente, todos nós somos loucos, não tenham vergonha de admitir isso. Então, vamos procurar ajuda, porque tá todo mundo aqui para se ajudar.
que eu estou fazendo aqui também com o canal é ajudar vocês. Eu quero a ajuda de vocês no que não me tange também, as coisas que eu não sei. Então vamos admitir que de mãos dadas a gente consegue ir muito mais longe. Sim. Sempre quando a gente está em grupo, a tendência é o grupo nos fortalecer. Por isso que uma das técnicas terapêuticas são os grupos terapêuticos ou grupos de ajuda. Então, quando nós nos auxiliamos, nos ajudamos, consequentemente a gente tem mais força, tanto no individual, tanto no coletivo, para passar por certos problemas e para vencer certas etapas. Bom, esse foi o primeiro vídeo da nossa série sobre saúde mental. E espero que você tenha gostado, então já deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Fica de olho que muito em breve a gente vai postar o segundo vídeo. Muito obrigado e até já. Tchau, tchau, até mais.